Sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra da Universidade de São Paulo, titulado em neuromodulação. Hoje eu vou falar com vocês de um tema que, infelizmente, é muito prevalente, muito importante na vida de várias famílias, de todas as classes sociais pelo Brasil, que é o tema da dependência química, principalmente de cocaína e de crack. Esse tema, a ideia de fazer esse vídeo para vocês, veio de uma participação que eu fiz no programa Super Pop, apresentado pela Luciana Gimenez, há algumas semanas atrás. Nesse programa, o tema da dependência química, de crack, principalmente, foi abordado com a história do ator Marcos Pagé, que interpretava o palhaço Bozo na década de 80. Eu fiquei bastante surpreso quando me chamaram para fazer essa participação, para falar desse assunto. Eu trabalhei durante um tempo no Hospital das Clínicas, na enfermaria de álcool e drogas. Eu trabalho agora na Universidade de São Paulo com esse tema, né? E eu fiquei chocado porque eu assistia muito Bozo, eu gostava muito de ver. Ele foi o primeiro intérprete e aquilo me surpreendeu, saber que ele passava por esse problema. No Brasil, estima-se que haja o maior mercado consumidor de crack do mundo. Uma recente pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, eles conseguiram perceber que entre os estudantes, cerca de 2% já tinham experimentado cocaína uma vez na vida e 2 entre cada 100 estudantes já tinham experimentado crack. E o crack é uma das substâncias que mais causa dependência. Até 70% das pessoas que usam algumas vezes vão se tornar dependentes. Vamos entender um pouquinho como que essas substâncias agem no nosso cérebro e como que é esse mecanismo da dependência? E o mais importante, aonde que a gente pode atuar para ajudar essas pessoas a sair dessa prisão? Vamos dar uma olhada nessas imagens. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem que está aqui no computador. Essa seta vermelha é o nosso circuito de recompensa e prazer no cérebro. Como é que ele funciona? Esse circuito ele é estimulado quando a gente está em contato com coisas que são muito importantes e prazerosas para a gente, para a nossa sobrevivência. Por exemplo, quando estamos com sede, quando estamos com fome, quando nós comemos, quando nós estamos com uma dor muito forte, quando temos frio, é estimulado por desejo sexual, pela libido também. Ou seja, é um circuito muito importante para a nossa sobrevivência, que ele é ativado com coisas prazerosas, fazendo com que a gente busque esse prazer. Olha só o detalhe aqui nessa imagem. Essa região que tem esses pontinhos amarelos, que fazem parte do circuito de recompensa e prazer, principalmente essa região que nós chamamos de núcleo accumbens, é uma região que ela é diretamente estimulada quando o indivíduo tem contato com a cocaína e com o crack. Eles ativam diretamente essa região, de uma forma muito intensa, muito poderosa, muito maior do que as outras coisas do nosso dia a dia ativam, do que as outras coisas importantes e prazerosas. Isso é muito eficaz, é muito específico. O que começa a acontecer? O cérebro ele começa a interpretar que essa substância que ativou tanto, que deu tanto prazer, é tão importante quanto as outras coisas da nossa vida. E o cérebro começa a confiar somente nessa substância para ter esse prazer. E o prazer das outras coisas vai diminuindo. Não tem tanta graça, não tem tanto reforço quanto essa ativação direta. Aqui é uma imagem de PET scan que é muito legal, muito ilustrativa. O que a gente observa? Aqui a gente observa a cada minuto como que é o metabolismo do cérebro depois que o indivíduo faz uso de cocaína. Aqui, no primeiro minuto, está aqui o metabolismo normal do cérebro. Terceiro a quarto minuto, a gente vê que começa a ativar aquelas áreas no centro do cérebro relacionadas ao circuito de recompensa e prazer. E a ativação ela vai aumentando.
vai aumentando até que chega num pico aqui entre 7 e 8 minutos. Isso daqui, na verdade, é um usuário de crack. O crack é uma das drogas mais rapidamente absorvidas e que o efeito cai mais rapidamente. Quando o indivíduo ele fuma um cachimbo com uma pedra de crack, em média demora 10 segundos para aquela substância chegar no cérebro e o efeito dura, em média, 8, 10 minutos. A cocaína, tanto inalada quanto outras formas, também é muito rápida. Menos rápida que o crack, mas muito rápida. Em geral, a cocaína inalada ela demora cerca de 30 segundos para chegar no cérebro e o efeito dura em torno de 20 minutos. E olha só o que acontece quando o efeito passa. Ó, pode perceber que a ativação vai começando a diminuir, a diminuir, a diminuir. E não é só a área do circuito de prazer que começa a ser consumida. A ativação de outras áreas do cérebro, principalmente dessa área frontal, que é a área que controla os impulsos, que consegue se planejar, que consegue resolver os problemas. Olha como é que ela está depois de meia hora do uso. Está tudo diminuindo. Então, é como se a droga ela sugasse a capacidade vital, cerebral do indivíduo. Vamos dar uma olhada na outra imagem. Olha só que interessante e impactante essa imagem. Aqui, nessa primeira linha, nós vemos um cérebro de um indivíduo que não fez uso de substância. Ele está bastante ativo, bastante funcionante. Aqui é um usuário de cocaína que está há 10 dias sem usar. Ou seja, ele ficou 10 dias sem usar. Ele era um usuário crônico. Olha como é que está a função dessa parte aqui da frente. Está diminuída. Ou seja, a capacidade desse indivíduo de controlar os impulsos e lidar com situações difíceis na vida dele está diminuída. E uma vez que ele não consegue lidar com essas situações difíceis e sente muita fissura, o cérebro pede a droga, a chance dele recair é muito alta. E olha aqui, o mesmo indivíduo, depois de 100 dias sem usar cocaína. Melhorou aqui, não melhorou? Só que ainda está muito diferente do que é um cérebro de um indivíduo que não usou. Ou seja, o cérebro ele é capaz de se recuperar, ele é capaz de fazer novas conexões, só que para isso precisa de um tempo de abstinência. Os tratamentos, para essas condições, eles visam o quê? Ajudar a pessoa a lidar com a vontade que vem e ajudar a pessoa a estimular essas áreas da frente do cérebro, que vão fazer com que o indivíduo consiga conquistar outras coisas importantes. Coisas relacionadas à produção, coisas relacionadas a relacionamentos, a família, a filhos, a coisas que são valores na vida de todos nós. Que esses indivíduos também têm, só que eles são prisioneiros desse prazer. Tem um estudo muito legal feito lá no Hospital das Clínicas, lá no Instituto de Psiquiatria, que eles conseguiram estimular essa área, essa parte frontal, através da estimulação magnética. A estimulação magnética faz com que essas áreas fiquem mais ativadas, mais ricas. Isso faz com que o indivíduo consiga pensar mais antes de usar e controlar o impulso, ou seja, ele consegue decidir por não usar. Reduz muito a fissura. A gente observou nesse estudo que 80% dos pacientes tiveram uma redução importante de fissura. O tratamento não envolve só a estimulação magnética ou medicação, envolve toda uma rede, principalmente em terapia, orientação familiar, para que a gente consiga fazer com que essa pessoa possa retomar, se reerguer, reconquistar a vida dela. E o tratamento é possível sim. Bom, esse é o recado de hoje, é um tema super impactante, super importante. Imagino que vocês tenham várias dúvidas ou conheçam alguém que está passando por uma dificuldade e eu gostaria muito de que vocês se manifestassem, lessem, soubessem mais informações, a informação sempre ajuda e qualquer dúvida, por favor, mande uma mensagem aqui no canal. Hoje nós ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Espero que as informações tenham ajudado muitos indivíduos e muitas famílias. E até a próxima. Tchau, tchau.